Bom dia. Quero agradecer a cada um que está chegando, a cada um que vem participar com a gente do Vamos Conversar. Toda terça e quinta estamos aqui falando um pouquinho sobre arte, sobre cultura, conversando com artistas anapolinos, né? Esses grandes artistas que nos emocionam, que faz a diferença na nossa cidade, que faz diferença onde atuam. Então eu fico muito feliz com a presença de cada um de vocês e quero agradecer também o Amos, que já chegou, já vou convidá-lo para a gente já iniciar. Obrigada a vocês que já estão aqui com a gente. Bom dia, Amos. Bom dia. Olá. Olá, muito obrigada. Quero agradecer a sua presença aqui. E vamos começar, vou falar um pouquinho qual é o nosso objetivo do Vamos Conversar, qual é a proposta do Vamos Conversar. O Vamos Conversar é para conhecer pessoas que nos inspiram e que possam vir nos inspirar. Em especial, pessoas ligadas à arte, à cultura, elementos que mais do que nunca mostram-se como fatores que nos unem ainda à distância. Vamos juntos ajudar a construir uma rede de colaboradores e de conhecimento entre os profissionais da cultura em nossa região. Então, eu fico muito feliz com você estar aqui com a gente, você que é um grande artista, uma pessoa que faz diferença na arte, na cultura de Anápolis. E eu quero te apresentar para você falar um pouquinho também. Amos é paulista, baiano, graduado em História, cantor, compositor, musicista e instrumentista. Amos, conta pra gente como que foi essa introdução na arte, como que a arte entrou na sua vida, fala um pouquinho de você, da sua infância, como que a cultura entrou no sangue, né? Primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos e a todas, né? E dizer que eu estou muito feliz e me sentindo grato pelo convite, né? Dizer que é a minha primeira aparição nas redes sociais desde do início dessa pandemia, desse isolamento aí. Eu acabei que fiquei um pouco, talvez pela timidez, eu não sei, mas um pouco afastado das redes aí, né? Mas enfim, acaba que eu comecei, né, assim, o meu processo, meu contato com a arte, ele começa desde cedo, porque eu sou filho de pais evangélicos, né, e da Igreja da Assembleia de Deus, e nesse meio existe muito contato com a música, né? A música, ela para os membros dessa igreja, né? Ela é muito forte, então desde cedo a gente cresce aprendendo a tocar instrumento, e eu cresci numa igreja lá em Guaratinguetá, que tinha uma orquestra de instrumentos de som, uma orquestra mesmo, tinha a banda da igreja que tocava os corinhos, os hinos lá, e ainda tinha um coral. E meus pais participavam, né? Então eu estava sempre participando dos ensaios, eu sempre estava lá, tinha acesso aos instrumentos na hora dos ensaios, né? E nos cultos eu ficava perto da banda. Então, assim, meu contato sempre eu sempre tive esse contato desde a infância, né? E ali com uns 12, 13 anos, a gente começa a ficar jovem, começa a querer descobrir o mundo, né? Quer impressionar os amigos e tal. Eu acabei aprendendo. Meu pai estava ensinando meu irmão e ele me ensinou uns 2, 3 acordes. E aí eu comecei por mim mesmo, tentar tirar as músicas do gospel da época, da Oficina G3, da Catedral, das bandas que faziam sucesso na época lá. E foi desse jeito que eu fui aprendendo, e muito de ouvido, né? Aprendendo sempre, tirando as músicas, as coisas de ouvido, e não tive contato. Depois, né, a igreja, eu comecei também a fazer uns cursos de música, né? Ele sempre dava iniciação lá pra gente, mas eu não me interessei muito na época, não.
Você já estava meio que buscando outros caminhos, né? Porque você acaba de ouvido, vai buscando, vai tendo outros interesses, né? Exato, é. Então, como você falou que é de Guaratinguetá, São Paulo, e é um local de tradição, né, do samba. E Sim. como que aconteceu essa vinda para Goiás, para a cidade sertaneja, né? Sair do samba, vir para o sertanejo? Então, um outro detalhe que eu esqueci de contar, que é o seguinte, a família do meu pai tem um bloco de carnaval em Guaratinguetá, que chama-se Marcondes. Inclusive, um beijo para toda a minha família, para os Marcondes, lá de Guaratinguetá. Olha, Eu ainda não participei desse bloco, mas eu tenho muita vontade de um dia participar do bloco Marcondes. E assim, lá em Guaratinguetá tem uma tradição muito forte de escola de samba, né? A TV Bandeirantes, nos anos 90, transmitia o Carnaval de Guaratinguetá. Ele foi considerado o maior carnaval de escola de samba do interior do Brasil, né? Perdia só para São Paulo e Rio de Janeiro. que Era o maior carnaval de escola de maravilha! samba do interior. E a minha família participava lá das escolas, então eu cresci também, né? Meus tios, tinha um churrasco de família, meus tios me ensinando a tentar tocar cavaquinho, eu sempre fiz as rodas de samba, eu cresci eu tinha esse contato também, né? E, mas a sua pergunta que você tinha dito, eu já perdi o fio da meada aqui. Então, como lá tem essa Sim. tradição do samba, e aí você vem para Anápolis, interior de Goiás, ainda assim, sertanejo muda totalmente, mas como que foi essa vinda? Como que foi? O que te trouxe para Goiás? Assim, né? Acho que muita gente não sabe, mas assim, eu sou filho de militar, né? E meu pai é da base aérea, e ele, no ano de 2002, ele foi transferido para cá, e aí nós chegamos aqui, né, assim, morava em Salvador, na beira da praia, minha janela da minha casa era de frente para o mar, que era, nossa, assim, são lembranças que, né, e, e, e aí, quando chega aqui, a gente vem para o interior, uma cidade, Salvador, uma cidade extremamente cosmopolita, apesar de que a mídia tenta taxar só como cidade do axé, assim como também tenta falar que Goiás é só a terra do sertanejo, né? Mas é uma cidade muito cosmopolita, inclusive meus contatos com jazz, com blues, com os grandes artistas brasileiros que fazem música instrumental, né? Também foi lá, né? E depois, chegando aqui, só aguçou. Mas então, quando eu vim para cá, cheguei aqui aos 18 anos de idade, eu cheguei meio perdido, né? Extremamente perdido e até um pouco... Você sai da beira da praia e vem para o interior, né? Uma cultura aqui em Goiás é uma cultura muito diferente. Eu tive um pouco de dificuldade para fazer amizades aqui. E, e nesse meio tempo, nessa dificuldade de fazer amizade, eu conheci um grande amigo meu, que hoje ele é meu irmão, que é o Jean Santana. Ele é psicólogo, né? Ele, ele também participa, tem um canal também que faz uns debates e tal. E ele, na época, né, a gente se conheceu, os dois com 18 anos, a gente, vamos montar uma banda de rock e tal. A gente começou e criou a banda, e a gente começou a tocar rock metal mesmo, né, pesado, né. E eu entrei nessa. E depois de um tempo, o nome da banda era Vincário. Era uma banda Vincário. Então, o nome da banda era Vincário, que é um termo bíblico, eu não lembro agora exatamente, mas tinha a ver com aquela passagem lá dos ossos secos, uma visão, não sei de quem lá, que via os ossos secos, e o vale era o vale de Vicário, onde estavam esses ossos secos que se levantavam lá. E aí, só que a gente foi passando, eu entrei na faculdade, né, fui morar em Goiânia por conta da faculdade, e acabei meio que me afastando, assim, dessa visão pentecostal, dessa visão, né, da religiosidade, né? E aí eu comecei a me abrir para as outras coisas. E a gente morava numa república, e lá a gente ouvia de Tom Zé, Clara Nunes, a AC/DC, Metallica e Sepultura e outras coisas, né? Era bem eclético, né?
os gostos lá. E aí um dia um colega, né, a gente, aquela coisa de reunião de república, né, você tá ali, o cara, oh, você toca guitarra, não sei o que, toca aí. Eu fui tocar, não consegui fazer um dó. E nessa de eu não conseguir fazer um dó, eu fiquei chateado comigo mesmo, porque eu tocava guitarra, fazia aqueles riffs lá, aquelas coisas difíceis lá, né? E eu não conseguia tocar uma música com acordes naturais, né? Nessa brincadeira eu falei, não, cara, eu vou estudar o violão, porque eu não posso ser um músico bitolado, né? E aí eu comecei, e tinha uma música do Tom Zé, que era uma versão do Tom Jobim, né? A música do Tom Jobim que o Tom Zé gravou no álbum Estudando Samba. E ele, nesse álbum, a música chama-se A Felicidade. Nossa, uma versão linda dessa bossa nova. E aí eu fui e falei, não, eu só vou aquietar quando eu conseguir aprender a tirar essa música. E aí eu comecei a pesquisar na faculdade, na biblioteca da UFG, né? Tem um curso de música, então comecei a pegar os livros de lá e comecei a estudar para poder tirar esse atraso, né? Que maravilha! E aí até mudando de estilo, né? Sim, sim. Assim, eu costumo dizer assim que eu não sou aquele sambista da roda de samba do Rio de Janeiro, né? Que cresceu, né? Assim, eu cresci próximo do samba na minha infância, no início da adolescência, mas depois aquela coisa de adolescente, né? De querer virar roqueiro, os amigos eram roqueiros e tal, e depois chegou aqui. Ô, Thalita, daqui a pouco eu vou conversar sobre essa parte de tocar. E aí o que acontece? E aí então, assim, eu cresci, eu comecei a estudar, ouvir o samba, me apaixonei pelos acordes, pela forma de execução, né? Pela forma e a peculiaridade que o violão tem no Brasil, né? Tem na música brasileira. A forma como que o violão ele é executado aqui no Brasil, como a forma de composição das músicas, né? Ela é uma coisa que só existe no Brasil, né? Não é à toa que a bossa nova, por exemplo, eu tive a oportunidade de viajar para a Alemanha e para a Polônia por conta da Ilmara, né? Sim. Minha esposa, que ela é atriz, ela foi se apresentar lá na Polônia em 2018. E aí eu fui de carona com ela, evidente, né? Não ia perder essa oportunidade. E aí a gente está andando numa cidade turística da Polônia e a gente passa de frente ao restaurante tocando bossa nova, e passa de novo tocando bossa nova, né? Música brasileira. Então, assim, ela é tão rica que lá fora o pessoal admira. Eu observando, descobri isso e comecei a estudar e comecei a me apaixonar e disso não larguei mais. Então, eu queria até voltar numa pergunta da faculdade, porque você se formou em História, né? E o que te levou? Já estava na arte, já estava na música e você foi fazer a graduação em História. Então, me fala um pouquinho. E o que eu achei super interessante foi o seu artigo do TCC, né? Que você juntou História e Religião. Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Assim, na verdade, eu sempre, desde adolescente, gostava muito de química, dessa parte das ligações, de construir as coisas, né? Essa parte da alquimia, né? De construir e descobrir ali as fórmulas e tal. E aí, só que o meu irmão mais velho, ele tinha feito história e começava a me dar livros de história para eu ler, né? E aí eu ficava lendo os livros, comecei a gostar, e ele muito esperto, ele me dava livros mais didáticos, né? Me dava uns livros muito teóricos, assim, né? Então eu fiquei apaixonado, e aí eu tinha tentado Química na UEG e História na UFG. E aí, engraçado, porque eu zerei, não, eu não acho que eu zerei Química na UEG, e tive uma nota muito baixa na matéria de História na UEG.
E aí Olha, na UFG eu passei e fui bem na prova de história e tal, no vestibular. Então não era para eu fazer química mesmo. e E às aí vezes eu era uma passei. nova oportunidade, né? Ir para Goiânia, ter outros acessos, né? Porque lá você acabou descobrindo várias coisas dentro da música, né? E Sim, aí, sim, aí chegou lá, o universo da música lá, e foi muito importante isso, né? E inclusive vários colegas daqui de Anápolis que foram fazer música, eu encontrava com eles, então eu tinha um convívio muito grande com o pessoal das artes, né? Fiz muitas amizades com o pessoal do teatro lá de Goiânia, inclusive muitos amigos, colegas de trabalho da Imara que são amigos de antes, né? Da minha época de faculdade, e que eu vivia mais no prédio de artes, né, que era lá a EMAC, na Escola de Música e Artes Cênicas, né? Eu vivia mais lá no prédio deles do que no prédio de história mesmo. Eu fazia questão, eu saía lá do meu prédio para ir lanchar no prédio deles, tomar café, sabe? então Eu tinha, é porque já tem a ligação com a já arte, tinha. né? Não tem jeito. E me fala, em que momento que você decidiu, falou, não, eu não vou fazer história, não vou continuar nesse processo de história, né? Porque você se graduou, mas eu vou me profissionar e me dedicar à música. Como que foi essa escolha? Então, assim, né, eu acabei que não falei do tema da Ah, sim, graduação, né? volte. Mas eu sou bem prolixo mesmo, viu? O tema foi o seguinte, eu estava estudando História da Música, né? Eu tava pesquisando, já preparando, que eu sou graduado bacharel, né? Não tenho licenciatura. Então, eu estava, né, mais da metade do curso é para a gente ir pesquisando, desenvolvendo pesquisas, pegando matérias específicas para ver o que a gente pode desenvolver, né? De pesquisa e tal. Então, eu estava estudando, já estava começando a pegar livros de história da música, começando a ler sobre, né, lendo artigos, lendo dissertações a respeito da música. Eu já tinha até um tema em mente, que ia falar da bossa nova, ia falar do samba. E só que aí eu peguei uma matéria falando sobre história da religião. E nessa, quando eu peguei essa matéria, eu me apaixonei pelo tema. E, e aí eu comecei e falei, não, deixa, a história da música é uma paixão, uma coisa minha, vou estudar, né? Academicamente eu vou estudar história das religiões. E comecei a me aprofundar até que, né, eu tive acesso a um livro falando sobre os neopentecostais, diferenciando o que é o grupo pentecostal, da Assembleia de Deus, para os neopentecostais, que são essas igrejas aí da teologia da prosperidade, né? Essas igrejas que, que, que são, enfim, né, para não alongar muito, mas são igrejas mais modernas, né? Sim. Como muitas dessas igrejas que tem aqui hoje, a Videira, né? Essas igrejas mais contemporâneas, né? São consideradas neopentecostais. E aí quando Mais eu vi isso, liberais, né? mais liberais, principalmente nos costumes, Sim. né? Em alguns costumes, em outros, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, e aí eu na época, né? Eu me formei em 2010, então na época não tinha WhatsApp, não tinha as facilidades que a gente tem hoje, o Facebook, Instagram, Twitter, né? Não tinha o Tinder e, e essas, né? Então acaba que na época eu fui para fui para dois blogs, que era o Não Morda Maçã, que falava sobre os blogs, escreviam pequenos artigos sobre sexo antes do casamento, sexo oral pode, sexo anal pode, sexo depois do casamento, tentando comunicar com os jovens, né? E um outro, que era muito sugestivo, chamava-se Sexo Gospel, o nome do site. E aí eu me debrucei, assim, eu encontrei outros, mas eu me debrucei mais sobre esses dois e fui observar, porque antigamente aquelas igrejas Deus é Amor, Assembleia de Deus, elas tinham uma coisa que era não, sexo não pode, tatuagem não pode, mulher com camisa de decote não pode, jogar bola sem camisa, homem não pode, e pronto, tá resolvido. E essas igrejas mais modernas, a Sara Nossa Terra, a Bola de Neve,
pô, o cara já é tatuado, o cara já é surfista, e por aí vai, né? Então acaba que essa linha tênue entre o que pode, aí o cara pode ir pra balada, né? Hoje o crente pode ir pra balada, alguns não, alguns até bebem, já tem uma liberação com álcool, pode beber um pouquinho. Pode beber, não pode se embriagar, né? Que na verdade, antes do pentecostalismo, aquelas igrejas tradicionais, elas sempre permitiram bebida, né? Tanto que os luteranos, né, eles tomam cerveja, enfim, mas isso é outro assunto. E aí, então, eu comecei a perceber essa linha tênue entre o que pode e o que não pode. E a internet, né, ou seja, um novo comportamento dentro da comunidade protestante, né? Balada gospel. E também o surgimento das redes sociais, né? Naquela época muito incipiente ainda, né? E aí, então, o surgimento dessas duas novas formas de, de sociabilidade, né? Tanto o surgimento das redes sociais, naquela época ainda era blog, ainda era... Tá, o pessoal tá fazendo reforma aqui no pensinho, um barulhinho. Isso aí não tem como Tem problema, fugir, tá? não. Tá, e aí, a outra que é o surgimento, crescimento desse grupo religioso que é os neopentecostais. Hoje, mais ainda, né? Sim. Mas em 2010 não era tanto, eles não tinham tanta visibilidade. Então, o surgimento dessas duas formas, eu juntei essas duas formas de sociabilidade, e que é as redes sociais, que também em 2010 não era o que é hoje, né? Desculpa eu estar falando alto, não sei se está... Não, tá ótimo. Pode aí, não tá não. Pode falar. Certo. E a outra é assim, o surgimento, né, dessas duas formas de sociabilidades que são novas, e comecei a pesquisar, porque a gente acha que história é só estudar o passado, e eu estava fazendo uma história do presente e jogando uma pulguinha, né, para o que pode levar. E já estava surgindo essas novas formas de sociabilidade, que é as redes sociais, e essa forma nova, né, porque é dos anos 70, né, o pentecostal, então, teoricamente, se pensar em história, nós temos 5.000 anos de história, né, Sim. de história escrita, né, e então, é nova também, então, olhando, analisando como que eles estavam mudando e o caminho que isso poderia levar, né, para onde que isso pode levar. Sim, é muito... Então, basicamente, isso gera uma nova forma de se comunicar, inclusive de se ligar com o sagrado, né? Que você tem as redes sociais, elas influenciam demais na sua relação com o sagrado, ou na sua relação, né? Enfim. Então foi isso que eu pesquisei E é muito interessante que aí acaba também levando você para ver outras formas, né, de comunicação. E aí a gente vê também a comunicação através da música, né? Através do canto, certo. Através levar, por exemplo, muitas igrejas traz os fiéis, traz as pessoas para a igreja através dos louvores, da música, né? E aí se você quiser, a gente pode fazer uma live só para discutir essa parte da religiosidade, que me interessa bastante também. Sim, a gente pode tirar um dia. E eu acho isso super interessante, porque é uma forma, né, das pessoas se comunicarem. E aí me traz, porque você veio da igreja com a música, né? Porque você acabou introduzindo a música na igreja. Então isso é muito interessante. E essa forma de levar a música para as pessoas, eu acho que é uma das formas que mais fazem as pessoas se integrarem, estarem juntas, estarem se comunicando. E aí eu queria saber como que foi esse processo para ir para o samba, né? Como que foi? Pois é, até agora, então, aí quando eu me formei, aí eu comecei a trabalhar em Goiânia e tal, e nesse meio período tive meu filho, né, Vinícius, que fez 11 anos agora, dia 18 de agosto, maravilha. Olha, maravilha. E aí, depois disso, eu separei da mãe do meu filho, me separei dele também, né? E aí, continuei morando em Goiânia. E aí, eu decidi vir para Anápolis, porque não tava bem, não tava me sentindo
feliz lá. Eu falei, eu vou começar, já que eu tenho essa oportunidade de começar tudo, eu vou voltar pro berço, né? Sim. E aí voltei para casa dos meus pais, desfiz ali lá a casinha que eu tinha e voltei para casa dos meus pais. Isso acho que foi em 2011, final de 2011 eu vim para cá, eu vim para Nápoles. E aí tentando reencontrar, porque como eu estava estudando muito, como eu estava, eu vinha para cá era só para vir para casa dos meus pais, né? E então era coisa não saía. E aí em 2011 eu comecei a sair de novo, no início de 2012 eu comecei a sair de novo e reencontrar alguns amigos. E aí um deles foi uma pessoa que, apesar de hoje eu não estar vendo tanto, mas uma pessoa que acho que ele nem sabe disso, mas eu tenho um respeito, uma admiração, um carinho enorme, que é o Zeke, né? O Zeke como é que é o nome da... Hoje é o Os cabras cabra de de bigode, bigode. né? Zeque Os cabras de Mutamba. bigode. Exatamente, né? E é um cara que, poxa, enfim, só tenho que agradecer. Aí a gente encontrou, a gente começou a sair, né? Que a gente também tinha alguns amigos em comum em Goiânia e tal, e o Zé que meio que viu que eu tava meio perdido aqui em Anápolis, começou a me chamar pra sair, né? E aí um dia eu caí o violão na mão, eu criei coragem, comecei a tocar uns sambas, comecei a tocar uns negócios, aí um outro dia de novo ele me chamou, e aí um dia ele vira, eu acho que foi na casa do Stalin, ele virou pra mim assim, no meu ouvido, tocando assim, ele, filho, eu tocando, eu lembro que ele falou bem no meu ouvido, ó, você tem que levar esse negócio pra frente, vamos tocar, vamos bota pra frente, né? E eu achando que ele tava querendo montar banda comigo, alguma coisa, não, ele só queria que eu tocasse mesmo, sabe? Olha E o que aí, as pessoas fazem com a gente, né? O incentivo, né? tanto que a primeira vez que eu toquei, eu usei o equipamento dele do Boca do Lixo. A primeira vez que eu fui tocar, que eu fui tocar, ele me emprestou o som dele. Ele falou assim, mas se você ganhar um dinheiro, você me dá alguma coisa, né? Aí ele me emprestou e tal. Aí na segunda vez eu liguei para ele e falei, não, Amós, eu te emprestei para te dar um incentivo, mas é material de trabalho, eu não posso ficar emprestando assim e tal, né? Mas assim, o incentivo que ele me deu, né? Que ele pegou e me emprestou o som, o material de trabalho, um pouco do lixo, que ele não podia ficar tirando, né? Que Sim. não é só ele, né? E tal. E ele deu todo incentivo, ele chamou, não, vai lá para na época ele e a Amanda não moravam juntos na época, ele vai lá para casa da Amanda, vai estudar lá e tal. Aí a Amanda fui lá na casa da Amanda, a gente ficou tocando, ela ficou passando os macetes e ajeitando o Olha. repertório, essas coisas, sabe? E nossa, assim, o Zeke, ele foi nessa parte assim para profissionalizar, para ir para sair dessa coisa da paixão da música e Do ir para profissionalismo. profissão, para profissionalismo. Eu acho que eu entrei muito verde. Eu lembro que a primeira vez que eu toquei, eu tremia, a primeira meia hora eu tremia o tempo inteiro. Mas acho que isso é normal. E aí, então, o Zeke foi muito importante para mim nisso. Acho que eu nunca, eu já agradeci ele várias vezes, mas acho que publicamente, acho que essa é a primeira vez, assim, que faço questão de agradecer ele mais uma vez, porque foi muito importante mesmo. Assim. Então A amizade dele foi... Foi nessa época que você também resolveu a trabalhar e ser uma profissão, né? Quando você Isso foi no retorna para início de Anápolis. 2012. Foi no início de 2012 que daí eu comecei a aventurar. E aí eu lembro que teve um dia, assim, barriga verde, eu não sabia direito, um dia que eu peguei um ônibus e fui lá pro centro da cidade, comecei a procurar bar. Aí tinha aquele bar que fechou, infelizmente, que era o Brasa, né? Lá na Floriano Peixoto, né? Lá perto Da perto da Saneago. Permudovi. Isso. Aí eu tinha o Brasa, eu entrei lá, vocês... Acho que foi o Zé que me emprestou o violão dele, eles têm um violão da Yamaha que desmonta, assim, sabe? Aí eu peguei o violãozinho, o que estão querendo? Aí eu faço uma audição com vocês aí, né? Aí o cara, não, você toca. E o rapaz do Brasa, que hoje é uma pessoa também, ele não trabalha mais no ramo, né, de bar e tal, mas é uma pessoa que eu tenho muito carinho também. E aí, nessa, eu saí de lá, entrei na Getulino, né, Getulino Arteaga, e vim embora, assim, entrei.
E aí eu fechei contato com as meninas. Não, você vai tocar, vamos tocar aqui, que não sei o quê, que não sei o quê. Fui tocar. E aí eu tô percebendo que, assim, as meninas eram um casal de lésbicas e tal, mas isso até então, qual que é o problema, né? São duas pessoas que estão tocando bar. E aí, no dia que eu fui tocar, eu entrei no palco e subi na parede. Na parede, você tinha um corredor, você entra. Quando via na parede, assim, tinha uma... Ah, eu esqueci. Como é que é o nome? Toldo, não? Como é que é? Tipo um telão, assim, de... Sim. Aí, mas assim, de uns 6 metros de altura, assim, a metade era dois homens se beijando, a outra metade era duas mulheres se beijando. Era uma boate gay. E eu não sabia, eu Olha. fui tocar. Aí eu chamei o Billy, né, para tocar comigo, fazer percussão comigo, e chamei o Antônio Ducas, né, e para ele tocar comigo também lá, fazer a banner, exatamente, Danilo, obrigado. E aí eu fui tocar. Aí na hora eu não sabia, eu falei, ai meu Deus, nossa, eu vou tocar, será que eu vou falar, se eu falar alguma coisa, se eu tocar uma música preconceituosa aqui, o que eu faço agora? Mas aí foi tranquilo, assim, e aí eu toquei lá mais 2 vezes depois para eles, assim, acho que 2 ou 3 vezes. E foi assim, foi muito legal, porque valeu como experiência, né? E E, acaba te mas levando para outra atividade, para outras pessoas também conhecerem o seu trabalho, né? isso. E eu acho que E é isso. assim, essas experiências, assim, não tem nada, o problema não é tocar numa boate, o problema é que eu não sabia que era, e aí eu fiquei com medo do repertório ser, entende, o repertório ter alguma coisa, e a gente sabe que samba tem muita coisa, os sambas antigos tem muita coisa machista, né, a gente Sim. tem umas letras, né, aí, enfim, mas, assim, foi um início muito maravilhoso, essas meninas me ajudaram muito, eu não lembro o nome dessas duas moças, mas ela no início também me ajudaram muito. E aí foi começando. Aí depois eu fui conheci a Marizu também, que é uma cantora que me ajudou demais, uma pessoa que eu admiro muito, admiro muito. Sempre que eu a vejo, eu faço questão de parar, de dar um abraço, de dar um oi, de conversar um pouco. A Marizu também é uma pessoa que me ajudou no início bastante, né? Que maravilha. E, E, e aí depois a gente foi assim, aí eu fui entrando nesse meio da música, e agora, né, até hoje, de 2012 até aqui. então, e me fala um pouquinho como que é a sua forma de composição, porque além de cantor, você também compõe. E aí eu queria saber como que é esse processo criativo para composição, como que você faz? Então, eu acho assim, primeiramente, a música, assim como o Vinícius de Moraes, ele dizia, ele dizia que para ele compor, ele tinha que estar apaixonado, né? Ele dizia que as melhores músicas que ele fez foi quando ele estava apaixonado. E por isso que ele sempre, assim, na verdade ele usou da situação, porque ele sempre trocava de namorada, né? Aí ele disse uma vez que ele era o motivo, era a forma dele compor, mas não é só as coisas da vida que levou, ele usou essa frase, né? E é assim, eu também sou muito isso, assim, né? Para compor, eu tenho que estar vivendo aquilo, né? Quando eu tinha a banda de rock lá, as letras, né, eu deixava pro Jean, né? Mas as músicas, os arranjos lá, tudo era eu que fazia também, e eu vivia aquilo, ficava ouvindo, ia pros shows, prestava atenção em como é que era, como é que, né? E aí o samba, a mesma coisa, né? E, e assim, acaba que quando você está vivendo ali, você está convivendo, você está tocando, então acaba que vem uma ideia. Às vezes acontece muito que às vezes eu estou tirando uma melodia, né? E isso sempre acontece com o Paulinho da Viola, né? Que as melodias do Paulinho da Viola são muito bonitas e muito ricas. Então às vezes você você está ouvindo a música, você está tirando a música e aí quando você vai cantarolar no chuveiro, então você está indo no carro para algum lugar, você está cantarolando ali a melodia, você faz a melodia errada, né? Aí você, estou fazendo alguma coisa errada, vai ouvir. Só que daqui a pouco você percebe que você fez uma coisa tão, tão bonita ali, né? Aí eu pego o gravador, o meu processo de criação ele é mais ou menos assim. Ou então eu tô no carro ali, eu tô andando, né? Eu adoro, assim,
Em casa, às vezes, não dá, mas quando eu tô caminhando, a pé, né? Ou então no carro, eu começo a pensar. É hora, tanto que no carro eu não ponho música, porque é a hora que eu paro para pensar, né? Eu paro para Para vir as e, inspirações, e e começar a cantar. Que legal, isso é esse é o meu momento, interessante. assim, né? Eu não, quando eu vou tocar em algum lugar, assim, principalmente Pirinópolis, assim, eu não ponho música. Às vezes na ida eu ponho, mas na volta, também para ir baixando energia, né? Para chegar em casa, só tomar um banho e E então, descansar. e aí é o momento que começa a vir melodias, começa a vir letras. E aí eu sempre pego um gravador e boto ali e pronto, né? E vem uma coisa e depois eu vou amadurecer ela, quando vai passar para o violão, né? Então o processo de composição, ele é assim. Confesso para você que eu tô, eu tô meio preguiçoso ultimamente nessa parte de composição e tenho algumas músicas que estão paradas, né? Acho que se eu juntar umas três dá uma, Olha mas são ideias melódicas diferentes, são ideias de letra e que parado. Um processo, sim, vamos lá. Quando nessa época, eu andava muito, o Billy morava aqui em Anápolis, então a gente saía para Billy do Chapéu de Palha, né? E a gente sempre saía para correr, para conversar. Ele ia muito lá para casa, essa época ele estava morando aqui. E o Billy é um cara muito criativo, né? O cérebro dele para música, ele pega o violão, ele está sempre tentando criar alguma coisa, sempre vindo. E ele me inspirou bastante nisso. Tanto que a música que eu participei de um festival, compus uma música. Então, eu quero Foi até que assim, você fale sobre ela, que foi em 2014, né? Que você foi o isso, vencedor do sexto festival Anapolino de Música, que é o FAMU, com o samba Não Sonho isso, Mais. exatamente. E aí, na verdade, eu tinha feito essa música para o festival de 2013. Só que eu tinha uma banda que era o Regra 3, né? O Regra 3. Só que na época eu tava querendo desfazer a banda, né? Então eu fiz uma música correndo lá, acho que eu nem lembro mais da música, assim. Eu fiz a música correndo porque eu não tava afim de participar com eles, né? Com essa formação. E aí a música não ficou legal, eles não gostaram. Não, não, deixa, não vamos participar, não. E eu guardei essa música. Eu guardei essa música e em 2014 aí eu fui amadurecendo ela também, né? E fui amadurecendo a música e aí eu gravei uma demozinha com o pessoal e, e aí enviei pro FAMU. E essa música, ela faz parte, assim, que o Billy na época, né, como a gente andava muito, ele sempre falava das paixões, né, da vida amorosa dele. E ele tinha uma moça que ele era muito apaixonado e tal, e essa moça não dava muita moral para ele. E aí a letra dessa música é inspirando, eu pensando como ele daria a resposta para essa mulher, né? Ah, Entendeu? Como que a música fala isso, né? Eu não posso mais lhe dar, né, aquilo que eu sonhei, né? E aí fala assim, amor não se acaba por vontade, o que fica é a saudade, né, dentro do próprio peito, né? E aí as estrofes vai ele contando que ele dava em cima dela, que ela vinha e tal, ela pisava nele. Aí depois que ele virou um sambista famoso, que agora tá cheio de sucesso, que ele tá bem, que a vida dele tá boa, a mulher tá querendo, assim, resumidamente, o contexto eu criei em cima disso, né? Foi isso. E, e nessa época, assim, hoje eu ouço, mas na época eu ouvia porque eu tava querendo sugar o tal do Paulinho da Viola, que é a minha maior inspiração, assim, né? E aí eu tava no samba, né, evidente. E aí eu tava ouvindo muito Paulinho da Viola na época. E aí, acabou que eu comecei a cantarolar uma melodia. Nossa, a melodia é boa, essa melodia é boa. Aí eu fui só fazendo a melodia e tal, aí veio o refrão. Aí um belo dia eu tô tocando, mostrei pro meu irmão, mostrei pro meu pai, né? Nossa, pô, essa música é legal, não sei o quê. Aí um dia eu tô ouvindo o Paulinho da Viola assim, falei, nossa, mas essa música, ela lembra, ela lembra Paulinho. E eu fiquei um tempão sem mostrar pra ninguém essa música, além dos meus familiares, porque eu tava achando que eu tava fazendo plágio. hum, Só que aí um dia eu mostrei pro Billy,
E o Billy falou, não, Amós, essa música ela é inspiração, você está fazendo uma linha melódica que lembra, né? Lembra o Paulinho da Viola, mas ela não é plágio. Ela não é plágio, ela tem uma melodia que, assim, né, parece muito, porque eu estava vivendo muito, assim. O Paulinho da Viola era toda hora, tocando em casa e ouvindo toda hora, né? E aí eu fui aí eu fui mostrando para alguns, fui criando coragem, né, e fui mostrando. Então, por isso que eu falei que eu compus ela um pouco antes, aí fui tentar mostrar pro pessoal lá do Regra, eu não quis mostrar pro pessoal do Regra 3 porque eu tava querendo sair da banda, né, por conta dos problemas que teve internos lá, né. E então eu não mostrei para eles, e aí em 2014 eu criei coragem, aí fui mostrando para um, mostrando para outro, o pessoal, não, vai. E foi lá e resolvi mandar, né? E foi um sucesso, né? Porque você acabou ganhando, né, o festival com essa música. E eu queria saber isso, qual é a experiência, como que é essa experiência de participar de um grupo, né? E hoje ser um artista solo. Como que é essa experiência? Como é lidar com isso? Então, assim, depois do Regra 3, eu tive o Cerrado Samba Clube, que foi uma experiência linda, maravilhosa, né? Que foi quando, assim, o projeto de samba meu tava engrossando, tava dando certo, as músicas estavam ensaiadas, eu tinha feito um repertório tributo a Dona Irã Barbosa, um ano em 2014 também, eu fiz ele, acho que foi no Joana, se eu não me engano, o Dia do Trabalhador. E a Dona Irã Barbosa, né, as músicas dele são todas voltadas para o trabalho, né? Essa coisa do trabalhador, né, e tal. E aí, quando tava engrenando, as músicas estavam, o repertório tava bem ensaiadinho com o grupo, né, com o meu nome, aí apareceu o Cerrado Samba Clube, que era eu, o Vinícius Garcês, o Bílio, o Zeke e a Juliana Pinheiro, né? A Juliana Pinheiro hoje ela não toca mais na noite. Mas assim, juntou assim, a galera e falou, nossa, vamos fazer samba. E a gente começou a tocar em casamento, começou a fazer muito evento, foi uma aventura, assim, mas é assim, né? Como é que é? Namoro entre bicudo, né? Não tem beijo, né? Era muito artista num lugar só, né? E aí acabou que, sim, acho que do mesmo jeito que a gente empolgou, aí a gente estava abrindo muito mão dos nossos projetos pessoais, né? Para o Cerrado, né? E aí acabou que chega uma hora que não deu mais, quando vê a gente já não estava mais ensaiando, e aí pronto, aí acabou. Mas foi uma aventura muito boa, eu tenho ótimas lembranças. O Cerrado Samba Clube, ótimas lembranças. Se um dia a gente puder... Teve um dia que eu encontrei com o Garcês, essa coisa de passar num bar, você tá tocando, o outro vai receber e tal. Eu encontrei com o Garcês, pô, Garcês, a gente podia fazer uma revival do Cerrado Samba Clube. Nossa, mas podia. E tem toda essa diferença, porque quando é grupo, né, você tem que ter um trabalho que é comunitário, todos, né, estarem dispostos, todos estarem nos ensaios, né, então é diferente do solo, porque o solo é o horário que você pode, né, o horário que você determina. Não, e outra coisa, o grupo, eu não posso, por exemplo, às vezes eu queria muito fazer um repertório uma vez, e como tinha a voz feminina da Juliana Pinheiro, né, que era fazer um repertório com essa história do malandro, que o samba toca muito essa coisa do malandro, né, então essa história, eu fiz um roteiro inteirinho com músicas que iam contando a história do malandro, que, né, começava o malandro na praça outra vez, e aí, né, ia mostrando o malandro tirando onda e tal, aí mostrando a mulher chorando, a mulher sofrendo, né, aquela coisa do com açúcar, com afeto, e seu doce predileto, né, para você chegar em casa. Aí, eu tinha todo um repertório e depois mostrava a mulher, né, e depois eu fiz todo um repertório, depois vinha, aí mostrava o cara começando a se dar mal, que era aquela... não é por estar na sua presença, meu pesado rapaz, mas você vai mal demais. Não é pra ficar contente, deixa a menina contente, deixa a menina sambar em paz. E aí por aí vai, né?
Aí ia mostrando, né, até a hora que mostrava a mulher, não, agora eu sou poderosa e tal. Aí eu toquei depois, né, se me por aí, né, de madrugada, né, tocando, e aí, né, assim, então tinha toda uma história. E eu apresentei pro pessoal, o pessoal assim, na verdade, não apresentei para todo mundo, eu apresentei para um, para outro, porque meu jeito é assim, né, eu vou pelas beiradinhas para depois apresentar para todo mundo, sabe? E aí o pessoal não gostou muito da ideia, porque ia mexer com direito autoral, e ECAD, o pessoal assim foi ficando, eu falei, não, gente, mas se o negócio ficar bom, vai valer a pena pagar o ECAD, porque é um projeto, é um show, né, tem todo um, assim, eu tava querendo fazer um negócio legal mesmo. E aí o pessoal não foi muito tal. Se eu tenho vontade ainda de fazer esse show, e, e eu tenho vontade de fazer esse show, mas aí assim, vai ser todo mundo contratado, né? Porque essa é a diferença. Hoje eu vou tocar num aniversário, eu vou tocar num chá de. Hoje agora é chabar, né? Não é mais, Sim. né? Não é mais pedido de solteiro, né? Aí eu vou tocar lá nesse chabar, assim. Aí eu ligo pros músicos e tal, marco um ensaio, eles pô, tem que vir na hora, ajeita lá, né? Passo o repertório para eles, eu decido o repertório, né? Então, Tem essa essa é a grande diferença. diferença de você ter uma banda. Então, assim, a banda é responsabilidade toda minha. Né? Eu que fico todo com responsabilidade. Se eu chamar eles para tocar num lugar que eu couber é ruim, né? Eu tenho que dar um jeito de pagar, remunerar o trabalho da galera. Então, tem toda essa Essa tem toda diferença, né? essa diferença. Por um lado, assim, o processo criativo é todo meu. Eu faço arranjo, né? Assim, eu faço arranjo, não, eu defino. Assim, claro que os meninos, os músicos que tocam comigo são competentíssimos, né? Então, né? Mas aí eu defino, ó, vamos basear no ao vivo do não sei quem, ó, João Bosco lá, tal, né? Então eu dou o norte e depois a gente Que maravilha. encaixa. E como a gente já está indo quase para o finalzinho, eu já queria te perguntar se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Amós, gente, façam. Pode mandar aí na janelinha de perguntas ou escreve aí para a gente poder responder, para ele poder responder. Mas me fala, quem é que te inspira? Quem são as pessoas que te inspiram, que você busca? Admiração, você tem uma admiração por essas pessoas, você busca conhecimento. Ah, sim, eu, assim, eu tenho dois processos, duas formas de admiração e inspiração, né? Que é aquela platônica e inalcançável, né? Que é eu gostaria de, de compor músicas como Chico Buarque, né? Queria ter a leveza e a suavidade na forma de escolher repertório, porque o Paulinho da Viola ele não só é um compositor, mas ele também é intérprete, e ele tem um dedo muito bom. Você acha que as músicas são dele, inclusive, assim, sabe? Então ele tem. Eu queria. E as músicas dele são. É um samba, mas é um samba gostoso, é um samba calmo. Não é o samba do fundo de quintal, aquela coisa. Aquela, né? Que inclusive o samba hoje mais o samba que tá tocando nas rádios e tal, o pessoal tem gostado, é esse samba mais pra frente, né, e tal, e eu assim, esse samba executado, esse samba calmo, é um samba que é uma forma de samba também, né, É é um o, samba que você ouve os instrumentos, e ele é mais minucioso, né. é um samba para ficar escutando, né? Para ficar se Isso, deliciando. se deliciando. Imagina você numa tarde, 2:30 da tarde, num sábado, num domingo, você tá debaixo de uma árvore, uma roda de samba ali, aquele samba calminho, né? Tocando ali uma música mais gostosa e tal. É tão gostoso quanto aquela coisa da roda de samba, de você, né? São formas de fazer samba diferente, né? Eu, particularmente, eu tenho essa tendência de fazer o samba mais calmo. Eu gosto mais desse samba mais cadenciado, que exatamente, Paulo César Pinheiro. Eu estava pensando nele aqui, né? Quando eu falei de. Estava pensando no sábado à tarde, que é aquela do João Nogueira lá, né? Assim, nos clubes nos melhores dias. Inclusive, essa pandemia eu fui tentar tirar os 7 cordas dessa música. Nossa, apanhei tanto que desisti. O violão 7 cordas dessa música, eu fui tentando tirar de ouvido, né? Eu gosto de exercitar. E falar nisso, acho que vou Vamos voltar. vou tentar ela de novo, porque eu, nossa, apanhei cérebro.
E me Deu uma travada nesse disco. Então, e aí são pessoas que você falou, né, durante a nossa conversa que você gosta muito, que é Paulinho da Viola, né? Tem algum mais, tem algumas pessoas mais que você tem essa. Sim, então, aí eu também trago para as pessoas que são alcançáveis, né, que são perto de mim. Quando eu comecei a tocar, né, há um tempo, antes de eu começar a tocar, antes de ir para a faculdade, eu trabalhei na loja de instrumentos, que é uma das mais conhecidas aqui de Anápolis, que é a Harmonia Musical, e lá também eu conheci os músicos daqui, né, eu conheci o Carlinhos Trivelli, né, e então, assim, são pessoas que Carlinhos Trivelli, assim, eu sempre falei isso para ele, Carlinhos, eu quero um dia, né, eu quero um dia tocar igual você, eu quero um dia, eu admiro, eu gosto muito, né, eu sempre falava isso para ele. O Celso Galvão, por ele ser contemporâneo lá da minha cidade, né, ele conhecia alguns parentes também. O Celso foi muito solícito também na época, assim, do jeito dele, que ele é mais reservado e tal, mas sempre que eu encontrava, eu sugava um pouquinho dele, conversava, pegava uma dica. Então são pessoas assim que são mais próximas de mim, né? Que são Sim. alcançáveis, né? E então eu sempre admirei. Hoje eu tenho uma amizade muito boa com o Carlinhos, né? Então assim são pessoas e os meninos, né? Da minha geração também que são pessoas maravilhosas que eu admiro e eu gosto de fazer isso, né? Teve uma época que o Vitor, eu e o Vitor, assim, quando era lugar, o Vitor Teles, né? A gente saía para tocar junto, aí ele ia tocar comigo, aí um foi pegando do outro, sabe? Assim, você vai pegando. Tipo, quando eu tocava com o Garcês, eu admirava muito o jeito dele tocar, então, assim, você vai se inspirando. Eu prefiro muito mais me inspirar nos músicos aqui da cidade, nos músicos que são próximos de mim, do que eu falar de um cantor de lá da Austrália, sabe? Assim, Que então maravilha. eu me inspiro muito nos músicos aqui, né? Eu me inspiro e admiro esses músicos daqui. Não é uma coisa aqui da boca para fora, é uma coisa que é verdade mesmo, né? Nós, E nós vamos agora acelerar um pouquinho, porque faltamos só 5 minutos, mas me antes de fala. mais nada, Renatinho entrou, Renatinho, te amo, cara. Você sabe disso, né, Renatinho? O Renatinho, ele tá comigo desde quando eu comecei a tocar. Ele foi o primeiro, depois do Zeke, né? Ele foi o primeiro percussionista a tocar comigo. Ele tá comigo desde quando eu comecei, desde 2012. Ele tava no Regra 3 comigo. E é um grande amigo, a gente se fala todo dia. Semana passada a gente não se conversou direito. Tô com saudade, viu, Renatinho? Saiba disso, sem vergonha. Que maravilha. E Ele é um cara muito importante na minha carreira, o Renatinho. Me deu muitos conselhos, a gente conversa muito sobre música. Ele é muito importante na minha trajetória. isso é muito bom de se ver entre os artistas, entre os músicos, né? Essa acaba sendo uma forma de união mesmo, né? De estar junto, de Sim. conversar. Então, me fala o que a arte e a cultura trouxe para a sua vida, que se você não fosse da arte, não, da cultura, não tinha vivenciado, um momento que te marcou. Ah, olha, assim, eu acho que são alguns momentos, né? Algumas situações, assim. Eu acho que se eu não tivesse vivido da música, se eu não tivesse eu acho que eu seria eu ia ser aquele tio, o tio que puxa o violão toda hora. Que, sabe, se a música não fosse a minha profissão, né, se eu não me dedicasse integralmente à música, eu acho que seria isso. Eu acho que, né, eu não consigo, eu acho que viver sem música, viver sem arte, né, o Renatinho sabe, direto eu fico mandando música para ele, né, e ele manda música também, a gente tá sempre conversando, ele manda os vídeos dele, também dele tocando, né, assim, não dá. Às vezes eu tô aqui, tô em casa aqui, já é 10 e tanto da noite, nossa, Renatinho, eu ouvi uma música aqui, o Maranha também, o baterista Alfredo Maranha, eu mando muitas músicas para ele também, Que e maravilha. a gente tá sempre, assim, sempre, as pessoas mais próximas estão sempre enviando, assim, eu acho que eu não conseguiria, eu acho que eu não consigo me imaginar sem a música. Eu não consigo, não consigo. Eu posso até diminuir os shows agora com essa pandemia, né? Eu tô muito pé atrás em relação a voltar a me apresentar, né?
Mas, assim, acho que eu não conseguiria viver, me apresentar por conta do Covid, né, e tal. Acho que, Uhum. assim, eu tô muito pé atrás, eu tô selecionando muito os lugares em que eu vou me apresentar, assim. Então, Muito... eu queria agradecer, porque nós faltamos alguns minutos, né? Eu quero te... Nossa, né? A conversa foi tão boa que a gente nem viu passar, né? Passou. Mas, Verdade. mas assim, eu queria só falar rapidinho, o Amos não vai poder cantar, porque ele teve um pequeno acidente, né, Amos? Foi. Assim, ontem eu fui cozinhar e cortei o dedo aqui, e aí eu fui tentar tocar agora de manhã, tava atrapalhando a execução. Isso é desculpa também, viu? Vergonha. É só uma canetinha que eu passei aqui, viu? Então, já deixando, gente, procure ele nas redes sociais, nós vamos estar divulgando daqui a pouco. E aí vocês procurem ele nas redes sociais, tem algumas coisas lá legais para vocês darem uma olhada. Ele vai fazer um videozinho por lá, especialmente para nós, para vocês ouvirem. Te prometo, prometo. E a gente fica muito feliz, eu sei que você tem outros projetos, está com o projeto da alimentação. Então procure ele, né? Fale um pouquinho. Assim, né, essa pandemia a gente está tentando, né, valeu, Danilo, a gente está tentando, assim, colocar assim, eu estava tentando arrumar um jeito de ganhar dinheiro, porque não estava tocando, aí vai tocar, teve uma vez que eu fui tocar que deu pouco dinheiro, reabriu um tempo atrás, e fechou de novo, tá inseguro. E eu tô pensando seriamente, assim, em ter uma outra forma de provento, né? Concurso por agora, a gente sabe que, né, pelo menos aí nessa gestão a gente sabe que não vai ter concurso, né? Então, né, eu tenho que... Aí eu tô tentando ver aí, tô começando, fazer uns experimentos aí de vender uns frango assado, de abrir um restaurante para colocar aqui a comida, é a minha paixão, dá para ver até, né, que inclusive aqui tô todo queimado aqui no braço também, vivo na cozinha. Então procure ele, gente. Ele tem essa nova atividade. Eu até brinquei, não sei se é cozinheiro músico ou músico cozinheiro, né? Eu sou apaixonado por música, apaixonado por cozinha. Não dá para dizer que sou cozinheiro ainda não. E a gente fica muito feliz, porque você acaba se reinventando, o artista tem que se reinventar mesmo, o artista é assim, todo momento ele está fazendo algo diferente, então a gente te agradece e te deseja todo o sucesso do mundo para você, para a família. E lembrando que toda terça e quinta, às 10 horas da manhã, a gente está falando com um artista, falando com alguém da cultura. Quinta-feira nós vamos estar com a Ana Itagiba falando sobre a escrita, sobre a atriz, como ela é atriz, sobre essa parte de produção. E vou deixar você agora se despedir e muito obrigada mais uma vez, tá? Elza, eu que agradeço. Olha, se eu soubesse que seria tão gratificante assim, eu teria me convidado para participar. E deixo aqui também aberto para caso você queira discutir, né, sobre esse tema das religiões, né, sobre um olhar científico, né, sobre o olhar das ciências humanas, né, eu também estou à disposição para né, a gente fazer esse bate-papo, né, e muito obrigado. Elza, eu não esqueci da sua batata, viu? Na próxima vez que ela foi comprar logo nos primeiros dias e eu acabei esquecendo de mandar para ela. Mas, tá? E muito obrigado, eu agradeço. Eu que agradeço. Assim, muito bom aquele sentimento de ansiedade, que é uma das coisas que, por isso que eu falo que são momentos, né? Aquele sentimento... Ontem e hoje, assim, bateu aquela ansiedade gostosa, que era aquela parecida, similar com aquela de fazer um show com repertório novo, tocar num lugar que você queria tanto, né? Você vai fazer um casamento, você cria muita expectativa sobre aquele evento, sobre aquele aniversário. Então, assim, aquela ansiedade, aquela coisa, né, me trouxe de novo. Sábado eu toquei, e nossa, que sensação gostosa. Olha, tava um tempo sem tocar. Vai desligar. Muito gostoso. Não largo do palco. Muito obrigado. Beijo. Beijo. E até. Até.